todos presentes aí a mais um Shabbat com todos vocês para compartilhar, trocar informação, ideias e compartilhar um dia a dia de cada um da família Rodrigues. Estamos aí com a senhora, né, senhora Regiane, o senhor Atos Baruch, também o seu Yaron. E aí as novidades da semana, seu Yaron, o que o senhor tem a nos dizer? Estou de férias, finalmente. Férias? Muito bom! E aí, quantas novidades? E essa semana passou bem rápida e foi chuvosa. E meu dente teve a restauração. Foi restaurado o dente? Você não ia tirar o dente? Eu ia tirar, mas agora foi restaurado. Se voltar a doer, eu vou ter que tirar. Oh, muito bom mesmo. E fora isso, as novidades, mais alguma coisa a falar? Uma boa vida e um bom Shabbat. Uma boa vida e um bom Shabbat, um ótimo café da manhã, senhor Yaron, senhor Atos Baruch. E aí, o que o senhor tem a nos dizer? Como foi a semana? Passou de ano também ou não? Só dia 21 que saiu o resultado. Ah, dia 21, é estranha essas informações. Continua. Mas enfim, Shabbat Shalom a todos, bom dia a todos. Hoje vamos continuar da continuação das navegações de Portugal, semana passada. Portugal, então, quando o Dom Henrique foi navegador, ele meio que descobriu as navegações de Portugal para destruir novos países, descobrir países e comercializar com países como China e a Índia. Portugal, então, ele fez o seguinte, Portugal, então, estava progredindo nas navegações, estava evoluindo cada vez mais. Tinha ilhas que eles viam no mapa, que uma ilha que se chamava Hal Brasil, onde possivelmente influencia no nome do nosso país, o nome dessa ilha. Aí, além disso, Portugal não estava só progredindo, tipo assim, 100%. Nesse período, tinha ainda o processo da reconquista cristã, das Astúrias. Eu me lembro que um bom tempo atrás falei que as Astúrias estavam conquistando o território da Península Ibérica já há um bom tempo. Então, aí já estavam nesse processo de reconquista há mais de 700 anos, para ter uma noção. Aí, os muçulmanos, quando as Astúrias ficaram reconquistando todo o território da Península Ibérica, ficou só uma pequena parte dos muçulmanos no sul da Espanha, na região de Granada, onde os muçulmanos ficaram só nessa região, ficaram presos nessa região. Não podiam mais lugar a não ser voltar da África. Eles não queriam isso, queriam ficar na Europa, querendo impor sua língua e sua cultura. Sendo que os europeus, os hispânicos, os portugueses não queriam mais isso deles, porque eles acreditavam que os mouros, onde eles pisassem, traria desordem. E eles não estavam mais aceitando isso. Até que no dia 2 de janeiro de 1492, o reino de Granada, ou seja, dos mouros, caiu. Porque houve uma batalha, a Espanha decidiu fazer o seguinte: vamos unir Portugal, Inglaterra e o reino de Castela contra o reino de Granada. Aí, após muitos anos, aí no dia 2 de janeiro de 1492, às 15 horas, o reino de Granada caiu. E mais uma curiosidade: todo ano lá na Espanha, na capital de Madrid, tem um sino lá que faz 3 badaladas de sino, que faz homenagem a isso. É uma homenagem a esse acontecimento. Aí o reino de Granada caiu, acabou. Aí então, logo após isso, entra Cristóvão Colombo, que nisso eu vou deixar para semana que vem, que já possivelmente semana que vem já entra no descobrimento do nosso país. Brasil vai ser descoberto, muito bom aí. Mais alguma informação aí referente à história? Tá ótimo. E mais algumas informações? Não entra nenhuma só no momento. Então, mais aí, muito obrigado. Um ótimo café da manhã e um shalom. Senhora Regiane, e aí, como é que tá esse café da manhã? As novidades, o que você tem a nos dizer? Bom dia, Shabbat Shalom. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Curtam, por favor, compartilhe. E se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no nosso canal. Nos ajude a espalhar o bem, né? Vamos espalhar o bem. Inclusive, essa porção de hoje, que é Vai Rir, é a última porção do livro de Gênesis. Para quem conhece, Bereshit. O livro de Bereshit, né, relata ali o início, desde a criação, e hoje se encerra com a morte do patriarca Yaakov, ou Jacó. E também vai falar um pouquinho sobre a morte de José.
semana passada eu já dei o spoiler, né, de que José era o primeiro filho de Jacó a falecer e tem um porquê. Bom, essa porção é quando ela se inicia, né, Jacó faz a bênção lá das mãos cruzadas para os Menaché e Efraim e tal. E ele fica meio tipo assim, pensativo, e ele convoca José, né? Lembrando que José é o vice-rei do Egito, é o primeiro-ministro. Então ele, quando ele chega, ele vai direto ao ponto. Ele era um homem ele não era um homem de dar rodeios, ele não dava voltas. Ele simplesmente já ia direto ao que ele queria, falava sobre o assunto, e foi assim que ele educou os filhos dele, sem dar muitas voltas no que queria. Ele falou para José: você pode fazer uma bondade verdadeira comigo. E o que é bondade verdadeira, né? É Hesed Lemet. Hesed Lemet, que é bondade verdadeira. É o quê? E José ficou espantado, mas tipo, um auto-julgamento. Eu já sou bondoso. Eu já cuido do povo no Egito, cuido do povo que está aos arredores do Egito, e eu já faço bondade, e é verdadeira. E ele disse: mas a bondade verdadeira que eu quero é a do meu sepultamento. Quero ser sepultado onde estão os meus pais, os meus antepassados. E seria uma tarefa bem difícil para José, porque ele teria que mobilizar o rei, teria que mobilizar, né, todo o parlamento lá da época para estar convocando para que o sepultamento do pai dele, ao falecer, fosse feito lá em Canaã, em Hebron, né, no caso em Jerusalém, perto de Jerusalém, que fica Macpela. E aí quando ele falece, ele consegue cumprir. E bondade verdadeira é essa, né? A gente, por exemplo, a gente pode... eu faço o bem para você porque eu sei que você também é capaz de fazer o bem para mim. Essa é uma bondade. Eu vou fazer uma bondade para você, mas eu tenho certeza que você vai me retribuir com bondade. Porém, a bondade verdadeira e legítima é a bondade de você sepultar alguém. Você sepultando uma pessoa, você não vai receber nada em troca, né? Aquele morto não tem nada mais a oferecer para você. E você vai estar fazendo algo para ela sem que nunca você sabe que não vai ter retribuição perante isso. Por isso que é dado o nome bondade verdadeira. Salomão, né, para quem lê Eclesiastes, né, Provérbios, mas ela é em Eclesiastes, fala que é muito melhor a gente ir no cemitério do que ir numa festa, né? Porque a festa você vai, se diverte, come, bebe, conversa e você não muda, nada em você muda. Mas em um cemitério, todo mundo que vai no cemitério, ele volta com uma reflexão, né? Ele volta diferente. O cemitério é um local onde você pode ser mudado. Então, ao visitar um túmulo de um ente querido ou de um amigo, né, de uma pessoa muito querida para você, de um famoso, você vê que ali é um local onde a vida foi encerrada, né? E só fica lembranças. Então, quando ele fala que é melhor a gente ir no cemitério do que ir para uma festa, é nesse sentido que ele está falando. Porque realmente o cemitério deixa a gente... Ele esvazia a gente, né? O cemitério deixa você vazio. Literalmente, esvazia tudo que tem você. Mas a questão é... Tem outra questão também sobre cuidado. Existem aquelas pessoas que não costumam estudar, não gostam de pegar uma Bíblia e ler, não gostam de pegar nenhum tipo de livro e ler. E tem aquelas pessoas que fazem de tudo para estar ali diante de um livro, diante de uma leitura agradável, porque ela se sente muito bem. Então, qual é o acordo que deve ter? É o mesmo acordo que teve entre os irmãos, que foi o Jacó que fez essa bênção, e ela é muito interessante para quem estuda a Torá. Às vezes você vai achar que a pessoa é preguiçosa, né, porque ela está lendo, porque ela está pensando, está escrevendo, mas na verdade você deveria incentivá-la. Então trabalhe por ela, né? Que você vai ser abençoado conforme ela adquire informações. É um filho que precisa fazer faculdade, você precisa se esforçar aquele período ali de 4, 8 anos para que o seu filho conclua a faculdade. Então se esforce para que ele estude, dê esse tempo a ele. E você vai trabalhar dobrado. E depois as recompensas serão mútuas, né? Serão para vocês. Mas não espere recompensa, não em vida, né? Porque não é bom também a gente contar, vou fazer o bem para receber o bem. Não, não é sempre assim. Mas a questão toda da porção é que hoje, a última porção de Bereshit,
vai começar um novo Rumash, que será o livro de Êxodo, conhecido como Shemot, né, em hebraico. E a gente a gente cita uma bênção, né, pra gente ter força quando a gente encerra a leitura de Bereshit, que é Hazak, Hazak, Venit Hazek. Força, força, que sejamos fortalecidos. Tenham uma boa semana, tenham uma boa vida, tenham o Eterno sempre com você, porque quando você se afasta do Eterno, a perversidade toma conta do seu coração. Coloque sempre diante de você o Eterno e tudo vai ser direitinho, né? Abra sua boca e profira louvores ao Eterno. No mais, Shavuot Shavuot, senhora Regiane. Significa uma boa semana. E tem mais um detalhe, cadê o Esdras? Onde está o Esdras? As pessoas perguntando. Bom, o Esdras está resolvendo uma questão particular dele, né, no momento. Vai durar talvez mais uma semana ou duas, eu não sei. É referente a estudo. E ele vai estar presente de novo, não se preocupem. Mas ele está feliz, ele está bem, ele vai voltar a aparecer. Era isso. Certo, muito obrigado aí pelas informações e também pela notícia aí do Esdras. No mais, um shalom. Shalom aí para todos vocês, muito bom. É bom estar com vocês todo Shabbat, a gente compartilhar, trocar informações. E como eu estou em andamento com referente a Taná, é um livro grande, Taná é grande, vai até Malaquias. A gente está indo parte a parte, sem pressa, só para entender. Então o que acontece? Taná aí, já estamos na parte aí, para quem quer ter uma referência, está em capítulo 8, tá? Capítulo 8 de Josué. É a destruição de Ai. Ai é uma cidade, o nome da cidade é Ai, tá? E o que ocorre ali, a Ai era aliada com Jericó já tinha caído já foi feita toda aquela situação anterior, quem quiser saber é só olhar os vídeos anteriores. E Ai ficou numa situação aí, é uma cidade bem protegida, forte. E a ideia de Josué, tá? O Eterno houve alguns problemas, mas eles se alinharam com o Eterno novamente, Josué e o povo de Israel. E certamente ali eles entraram para atacar Ai. Primeira coisa que o Eterno fala com Josué: não tenha medo. Para qualquer coisa que você faça na sua vida, tem que ter a primeira linha. Não tenha medo. 2, seja corajoso. Para homem ter coragem, tem que ter muita coragem, muita disposição. A mulher tem que ter muita fibra para ser uma mulher de coragem. 3, marcha com todos os seus soldados, com tudo aquilo que você acumulou de conhecimento, de ensino, de instrução, seus soldados, marcha, tá? E 4, contra Ai. Ai era uma cidade idólatra, uma cidade muito idólatra. Eu não vou me atentar aqui aos detalhes dessa idolatria, vocês podem pesquisar, certamente vão encontrar. E estava destinada à destruição de Ai. Então como é que foi feito isso? Josué pegou 30 mil soldados, mandou durante a noite para ficar ao lado leste da cidade de Ai, entre Ai e Betel, são cidades de Betel. São cidades que existem naquela região, então ficou a oeste. Desculpa, eu falei leste, mas é oeste. Ficou a oeste, escondido no meio da mata. Isso foi durante a noite. Na madrugada, Josué, juntamente com mais 5 mil soldados, saiu em direção ao portão principal da cidade para atacar. O rei de Ai, quando viu ele se aproximando, a primeira coisa que ele fez, o quê? Foi atacar, saiu com todos os seus soldados em direção a Josué, como a Regiane fala, com ódio nos olhos, né? Com muito ódio, muita revolta para atacar Josué. Josué bateu em retirada juntamente com todos os 5 mil soldados em direção ao deserto, e todos aqueles soldados foram em direção a ele. A uma certa boa distância, Josué pega uma lança, ou seja, tipo uma lança, né? Lança não, uma flecha, e jogou para o ar em chama. Sinal esse que era para que o povo, os 30 mil soldados que estavam lá escondidos, atacasse Ai. Ai estava desprotegida, entra pela retaguarda, não tem nenhum soldado, invade Ai, ataca Ai, mata 12 mil pessoas naquela noite e morrem, homens, mulheres, crianças. A diferença de Ai e Jericó é que Ai agora, todas as terras e todos os objetos poderiam ficar com um despojo para o povo que estava brigando ali, que seria os israelenses. Não tinha mais aquela restrição de não ficar. E quando
acabou de destruir, eles vieram por detrás e pegaram os soldados de Ai, que estavam em direção para matar Josué com seus 5.000 soldados. E Josué parou no meio do deserto e voltou na posição contrária, e o que acontece? Aqueles soldados ficaram encurralados e foram mortos. O último a ser morto foi o rei de Ai. O rei de Ai, ele foi enforcado numa árvore, levado para depois no pôr do sol da tarde, retirou o corpo dele, colocou na frente, na entrada da cidade de Ai, e sepultou ele com pedras até em cima. E assim deu por encerrar a existência da cidade de Ai. Daí em diante a história continua um pouco mais detalhada, a gente continua no próximo Shabat, para que vocês entendam que idolatria, alianças com pessoas erradas é ruim. O Eterno não gosta, ele custa a sentenciar, mas quando ele sentencia é uma única só vez. Mas aí, obrigado aí pelo café da manhã, pelo Shabat e o Shalom.